de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. A paz do Senhor. Desviado. O que é um desviado? A palavra desviado também pode ser usado como afastado. Desviado ou afastado é aquele crente que está afastado ou desviado dos caminhos de Deus. É aquela pessoa que abandonou a vontade de Deus e foi viver a sua própria vontade ou viver a vontade de Satanás. Com certeza você conhece algum desviado, você que já é um crente em Jesus Cristo. Eu conheço sim algumas pessoas que hoje estão desviadas do caminho de Deus. Desviado e apóstata são a mesma coisa? Não. Desviado é uma coisa, apóstata é outra. Desviado é a pessoa que não está mais nos caminhos de Deus, ela saiu dos caminhos de Deus, ela se desviou dos caminhos de Deus. Apóstata é aquela pessoa que abandonou a fé. Então, é possível sim um desviado, ele continua exercendo a fé em Deus, mas ele só está desviado dos caminhos de Deus e ele não apostatou da fé. Então o apóstata é a pessoa que apostatou da fé, abandonou a fé em Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo disse que isso ia acontecer nos últimos dias, que muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é o que está acontecendo em nosso mundo, já é uma realidade. Cristãos, crentes, que um dia foram e hoje não são mais, porque abandonaram a verdadeira fé bíblica para dar ouvido a espíritos enganadores, por exemplo, como o espiritismo, entre outras doutrinas aí, ensinamentos religiosos, seitas e organizações religiosas. Perderei a salvação se me desviar dos caminhos de Deus? Sim. O cristão que está no caminho de Deus, se ele se desviar dos caminhos de Deus, sim, ele perderá a sua salvação. É por isso que aí entra a perseverança. Mateus capítulo 24, versículo 13 e Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus disse: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então você que já é um cristão assim como eu, perseverança sempre, porque Jesus Cristo vem. Não abandone os caminhos de Deus por nada, não importa o que venha sobre a sua vida. Amém? Perseverança faz parte da vida cristã. E o segredo do sucesso do cristão é perseverar até o fim da sua vida ou até o dia do arrebatamento da igreja. E se você que está vendo esse vídeo está desviado dos caminhos de Deus, volte agora, enquanto ainda há tempo para você, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Algumas características de uma pessoa que está desviada. As vestes. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Paulo diz para a mulher se vestir com decência e modéstia. Então, se você vê uma mulher que se dizia cristã, ou que se diz cristã, e ela começou a mudar as suas vestes, antes ela usava vestes decentemente, vestes decentes, vestes aonde não atraísse os olhares dos homens, e de repente ela começou a usar roupas provocantes, como por exemplo, sainhas curtas, com salto alto, shortinhos curtinhos, calça legging, calça jeans apertada, são roupas sensuais. Então essa é uma característica de uma mulher que se desviou do caminho de Deus. Assim como é para o homem também. O homem que antes andava com roupas decentes, agora começou a andar de regata, andar sem camisa para lá e para cá, andar de sunga na piscina ou na praia. Ele está provocando os olhares das mulheres para o pecado. Em Mateus 5, versículo 28, Jesus disse:
aquele que olhar para uma mulher e desejou ela, ele está pecando. Então, essa é uma das características de uma pessoa que está desviada do caminho de Deus, às vestes. Então, a mulher que é do céu, ela sabe se vestir com decência e modéstia. Outra característica de alguém que está desviado dos caminhos de Deus, não vive mais para a glória de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Antes esse cristão vivia para a glória de Deus. Hoje ele não está mais vivendo. Antes ele comprava e pagava, alugava e pagava, pedia emprestado e devolvia. Hoje ele está fazendo tudo ao contrário. Então ele não está mais usando a sua vida para glorificar a Deus. Outra característica de um desviado: não fala mais de Jesus e da Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus disse que a boca do homem fala do que está cheio o seu coração. E que nem de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, antes essa pessoa, esse cristão, essa cristã, vivia falando de Jesus e da Bíblia. Hoje não fala mais nada ou quase nada, fala muito pouco. Então essa é uma característica de que ela pode sim estar desviada do caminho de Deus, ou pode ter se tornado um cristão morno ou uma cristã morna. Outra característica: não evita mais pecar. Antes ela estava sempre evitando o pecado. Hoje ela não está mais assim evitando como evitava antes. Está fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Está pecando. É um pecado atrás do outro. Outra característica de um desviado: não está mais buscando a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. É a mesma coisa que o pecado que eu acabei de falar. Antes ela estava se preocupando em estar com a sua vida santa, pura, santificada. E agora ela não está mais. Outra característica: não está mais na porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Antes ela vivia na porta estreita, tinha prazer por estar na porta estreita. Hoje não. Hoje ela está na porta larga. Abandonou a porta estreita e está na porta larga. Ou também está nas duas portas ao mesmo tempo. Está na estreita e na larga. Ou seja, sábado de noite ela vai na igreja e domingo ela vai no bailão. Ou vice-versa. Ou sábado ela vai na igreja e domingo ela vai ao estádio de futebol para ver o jogo do seu time preferido. Outra característica de um desviado: não é mais luz e sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Antes, quando essa pessoa, nos lugares que ela entrava, ela era luz. E hoje ela não é mais. Hoje ela é pouca luz, ou não é nada, ou quase nada. E ainda mais quando ela se torna trevas. Deixou de ser luz e hoje ela é treva. Outra característica de um desviado: não lê mais a Bíblia. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Então antes ela lia a Bíblia, tinha prazer em ler a Bíblia. Hoje ela não lê mais, ou lê pouco, ou quase nada. Eu já fazem 12 anos que estou neste caminho e não paro de ler a Bíblia. Estou sempre lendo a Bíblia de forma regularmente. De preferência estou sempre lendo todos os dias. E isso já há 12 anos. É por isso que em 12 anos de conversão, eu já li 14 vezes o Antigo Testamento e mais ou menos 40 vezes o Novo Testamento. Aleluia! E eu sinto prazer, gosto de ler. Se eu ficar sem ler a Bíblia um dia, dois, eu já me sinto meio que fraco espiritualmente. Porque a palavra de Deus é o meu pão que me alimenta. É o meu pão espiritual também, que me deixa vivo espiritualmente, assim como o alimento físico que nós precisamos para nos mantermos vivos. Então, essa é também uma das características do cristão que hoje está desviado, não tem mais prazer em ler a Bíblia. Ele lia bastante ela antes e depois começou a diminuir as leituras e hoje não lê mais. Deixou a sua Bíblia de lado, está lá guardada, cheia de poeira. Outra característica de um desviado: não ora mais. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus disse para eu e você orarmos incessantemente. Então antes ele tinha a vida de oração. Às vezes ele orava que nem Daniel, 3 vezes por dia.
estava sempre orando a todo momento, em todo lugar, e hoje está orando pouco, ou não ora mais nada, ou quase nada. Outra característica, não se reúne mais com outros irmãos da mesma fé. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixai-vos a vossa congregação, como é costume de muitos, ainda mais enquanto se aproxima aquele dia. E Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Então hoje, muitos cristãos que antes tinham prazer em se reunir com outros irmãos, para ler a Bíblia, para orarem, para ouvir a pregação da palavra, ouvirem testemunhos, louvarem a Deus, hoje não estão mais indo nesses locais, não estão mais tendo comunhão com essas pessoas. Eles abandonaram, se desviaram, não conseguem mais ir. Outra característica de um desviado, não busca mais o reino de Deus em sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Antes essa pessoa, esse cristão, essa cristã, estava sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida e a sua justiça. E hoje ela não busca mais. Hoje ela está mais buscando as primeiras coisas acrescentadas em sua vida. E olha que tem muitos cristãos assim. Que você não seja um desses. Amém? Outra característica, não anda mais com os crentes. Salmos 1, verso 1. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Foi o que eu falei antes. Agora ele passa a ter mais comunhão com os incrédulos. Jugo desigual. Não está mais andando, tendo comunhão com aquela pessoa que tem a mesma fé que ele. Outra característica de um desviado. Irmão Fabiano, tem desviado dentro da igreja? Tem. Dentro da igreja, dos templos evangélicos, tem muitos desviados. E isso já foi comprovado. É por isso que em Mateus 15, versículo 8, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então hoje sim, tem muitas pessoas dentro dos templos evangélicos que estão desviados de Deus. Assim também como tem muitas pessoas dentro dos templos evangélicos, mas que não são salvos. Estão lá frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não são salvos, porque são pessoas que não nasceram de novo, que não se tornaram novas criaturas. E olha como tem muitos, mas muitas pessoas assim, infelizmente. Eu já me desviei? Eu, irmão Fabiano Pedroso, já me desviei? Já saí dos caminhos de Deus? Não. Graças a Deus, glória a Deus. Em 12 anos de conversão, eu nunca saí da presença de Deus. Aleluia. E jamais sairei. Permanecerei na presença de Deus, no caminho de Deus, até o fim da minha vida. Conheço alguém que está desviado? Sim, conheço. Como eu falei antes, ai dessa pessoa quando Jesus Cristo voltar, ou quando ela morrer, e se ela continuar nesse estado na qual ela está, que ela está desviada dos caminhos de Deus. Tem cura para o desviado? Tem. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 nos diz a cura. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que eu acabei de ler, é a cura para você que está desviado. Amém? Então, desviado, este não é o caminho correto. Desviado é para os fracos, é para os perdedores. Somente vai vencer aquele que perseverar até o fim e que jamais venha a sair, se desviar dos caminhos de Deus, assim como eu hoje estou firme com Jesus desde 2011, a partir da minha conversão até hoje. Jamais saí da presença de Deus, jamais me desviei e jamais vou me desviar. E assim seja com você também, que já é um cristão, assim como eu, ou uma cristã, que está firme nos caminhos de Deus. Nunca saia dos caminhos de Deus por nada e por ninguém. Amém? Perseverança sempre, porque Jesus Cristo vem.